As emoções são tão poderosas em efeito quando permitidas. Vidas inteiras de famílias, comunidades e até mesmo nações foram afetadas por ações de indivíduos movidos pelas emoções. O homem é um espírito que tem uma alma e vive num corpo. A alma, o centro de suas emoções, foi dada a você para o bem, com o propósito de conectar o que você vê e como você sente e como você se sente a uma resposta. Raiva, empatia, carinho, dor, paixões, conforto ou desconforto, desespero, entusiasmo e muito mais são elementos de suas emoções. Eles dizem muito sobre você como pessoa. Imagine uma pessoa sem emoções, sem empatia, sem amor, sem paixão, sem dor, sem entusiasmo. Seus corações batem por nada. Elas não estão nem animadas e nem desanimadas. Sem raiva, sem medo, sem tristeza, sem nada. Você não quer se associar com uma pessoa assim. Você sente que elas estão mortas por causa disso. Quando você está com medo ou vulnerável, isso é uma emoção. Quando você se entristece com uma perda, isso é uma emoção. Quando você se sente desesperado por causa da incerteza, isso é emoção. Emoção não é uma coisa ruim por si só. Quando você está apaixonado por algo, isso também é emoção. Quando você tem empatia com alguém, isso também é emoção. Quando você sente confiança, isso é uma emoção. Você acabou de adotar um cachorrinho e está enchendo ele de carinho, isso é emoção. Você ouve, observa ou se lembra de algo engraçado e você ri, isso é uma emoção. Você sente necessidade de continuar sem desistir, isso é uma emoção. As emoções são uma linguagem de nossa mente subconsciente transmitida a nós, para iniciar ações definidas em um momento. Suas forças e suas fraquezas se manifestam nas emoções que você transmite, a partir dos sinais que você recebe. Embora você seja um espírito, os sinais de seu espírito às vezes podem funcionar com os sinais do seu subconsciente, de sua alma, de sua emoção. Pode ser Deus, poderia ser o diabo, as pessoas, ou apenas você se colocando naquele lugar. É por isso que a emoção não é o tipo de coisa sobre a qual você deve construir a sua vida. É por isso que você deve aprender sobre suas emoções e como controlá-las. Porque, como você vê, suas emoções são como ondas. Hoje elas podem estar lá no alto e amanhã podem estar para baixo. Você pode ter encontrado pessoas que alternam entre boas e más emoções. Isso te cansa estar perto delas, não é mesmo? No entanto, este discurso é sobre você. Então, vamos nos concentrar em você agora mesmo. A Bíblia diz algo sobre focalizar e seguir o curso de sua vida ao máximo. Filipenses capítulo 3, versículos 14 e 15. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Todos os que são maduros devem ter tal visão das coisas. Você viu isso? Você é maduro? Que opinião é essa? Preciso que você realmente escute, porque agora fica interessante. Veja, você pode controlar suas emoções sabendo quem você é, sabendo o que você é. Você é a pessoa no lugar do motorista. Você é a pessoa que está no comando. Você é quem manda aqui. Você não foi feito para suas emoções. Suas emoções foram feitas para você. Emoções são sugestões apresentadas a você através de sua mente. Você, o verdadeiro você, é aquele que escolhe a resposta a dar. Se você deixar suas emoções tomarem o lugar do motorista, haverá caos, haverá conflito. Você já teve emoções conflitantes antes? Aquela situação em que você queria uma coisa, mas sentia outra. Aquela situação em que cada parte de você estava gritando em voz alta e você simplesmente não sabia o que fazer consigo mesmo. Você estava preso entre ceder ou desistir, e você simplesmente ficou ali como se não estivesse vivo. Você percebe que essas emoções se manifestam juntamente com sua incapacidade de chegar a uma conclusão? Você não sabia o que tinha que fazer naquele momento, e era uma confusão de pensamentos e respostas conflitantes. Se você soubesse o que tinha que fazer,
saberia silenciar todos os outros pensamentos e a emoção que os acompanha, e se manteria firme sobre as escolhas que fez. Sua carne, seu corpo nem sempre gostam de mudanças, nem dos ajustes que as acompanham. E adivinhe, isso vai te sugerir muitas emoções, em uma tentativa de persuadi-lo. Perseverança, como escreveu o apóstolo Paulo, não é uma experiência doce quando você a inicia. Ela requer esforço, requer trabalho, e, caro amigo, nosso corpo odeia o trabalho. Mas veja, é para isso que você foi feito. Você foi criado para as grandes coisas, não para se contentar com o pouco. Lembre-se, nós ainda estamos nos concentrando em você, agora mesmo. Você lembra quando quis desistir? O que aconteceu? Foi a dor? Foi a pressão? Veja desta maneira. Tudo o que você enfrentou, os desafios, a pressão, a dor, não foram feitos para quebrar você. Ao invés disso, eles foram feitos para quebrar as suas limitações. Quais são suas limitações? Suas fraquezas, seus sentimentos, sua zona de conforto, seus pensamentos egoístas? Tudo isso são suas limitações. Todos nós fomos criados para acreditar que os desafios e as dores são negativos, mas isso não é inteiramente verdade. As coisas difíceis passam por intensa pressão para serem do jeito que são. Olhe para suas pérolas preciosas, por exemplo. O ouro passa pelo fogo para que sua verdadeira beleza seja melhor admirada. Enquanto ainda está em seu estado bruto, ainda é ouro, não é mesmo? Toda a sua beleza ainda está lá dentro. Todas as suas características ainda estão intactas, mas escondidas sob a sujeira e seu estado bruto. Nesse estado bruto, você poderia passar por aquele ouro e não apreciá-lo verdadeiramente, ou mesmo reconhecê-lo. Entretanto, quando essa matéria-prima passa por um calor intenso, ela é limpa de todas as suas impurezas e na próxima vez em que você a encontrar, será um material totalmente diferente. Não mais esse material bruto e sujo, mas um tesouro fino e resplandecente. Você é um ouro, meu amigo, um tesouro raro colocado aqui na terra por Deus. A Bíblia diz que Deus guardou o seu tesouro em um recipiente feito de barro. Este vaso é o seu corpo. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 e 8. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Onde Deus colocou esses tesouros? Em você. Isso mesmo, você é o vaso dos grandes tesouros de Deus. Talvez ninguém lhe tenha dito isso antes. Talvez você nem se sinta assim agora. Talvez você ainda não compreenda a si mesmo. Mas isso é o que você é. No entanto, esses tesouros estão em seu estado bruto. E para provar que foram colocados lá por Deus, eles têm que ser desbloqueados. E como Deus te preparou para desbloqueá-los? Através de situações adversas. Olhe para os fisiculturistas. Seus corpos podem resistir a esses treinamentos desde o início, mas continuam a insistir. Eles não deixam que isso chegue até eles de maneira alguma. Eles suportam a dureza, as dores, os pesos pesados e então um dia, quando você olha para eles, você os vê completamente diferentes. Porém, não se trata de uma pessoa diferente. É a mesma pessoa que desliga deliberadamente qualquer desejo de seu corpo e se torna alguém melhor, alguém mais forte e alguém mais rápido através de um treinamento intenso. Assim como aquele fisiculturista ou campeão esportivo, você tem aquela pessoa mais rápida dentro de você. Você tem aquela pessoa mais forte dentro de você. O que separa quem você é neste momento dessa pessoa é o treinamento ao qual você está disposto a se submeter. Da mesma forma, os desafios são o treinamento de nossa personalidade. Ele traz à tona o lutador em nós. Durante os exercícios, algumas pessoas geralmente confundem a resistência de seu corpo por sua incapacidade de continuar. Mas isso é apenas uma falsa interpretação. É o seu subconsciente enviando as informações sobre o ajuste do seu corpo. Suas emoções podem apresentar isso a você como dor e desespero, mas não é. Você tem que saber a diferença e aguentar firme. O ouro não salta do fogo porque está quente.
Ao invés disso, ele pega o calor e vai até o fim. Ele confia na refinaria. Ele confia no processo. Ele sabe que com cada calor, o refinador não tira os olhos de cima dele. Com cada calor, uma impureza é removida. Com mais calor, mais impurezas são manifestadas e removidas. Ele continua dizendo a si mesmo: só um pouco mais de tempo. Um pouco mais e tudo isso estará terminado. Uma vez que eu vá em frente com isso, nunca mais voltarei a ser quem eu costumava ser. Eu serei um ser melhor. Serei requisitado. Meu valor vai aumentar. Você quer que seu valor aumente? Controle suas emoções. Você quer ser requisitado? Controle suas emoções. Se você quer mudar, controle suas emoções. Você precisa ter controle. Você tem que ter controle. A incapacidade de controlar suas emoções e de se controlar ameaçam seu crescimento na vida e no futuro. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Suas emoções vão te limitar. Você tem que silenciar essa voz de derrota. Você caiu? Tudo bem. Lide com isso. Levante-se, limpe-se e tente novamente. Silencie essa voz de ódio e desespero. Você ficou ferido e agora se sente desapontado? Lide com isso. Na vida, isso acontece com todos. Levante-se e tente de novo. Seus fracassos, suas dores, suas decepções não existem para que você desista. Elas são vantagens. Ouça, elas são vantagens. Elas vieram para provar o campeão que há em você. Não se tranque no quarto e se encolha de medo. Não feche os olhos e fique chorando. Não jogue a toalha ainda. Não há espaço para o medo. Não há espaço para o desespero. Não há espaço para tais emoções limitadoras neste momento. Faça uma escolha hoje. Você quer vencer? O quanto você quer isso? Então levante-se, recomponha-se, convoque o poderoso homem ou mulher que há em você. Você é corajoso, você não é um covarde, você não é fraco. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O seu espírito não é de temor. Você não é fraco. Sim, você é humano e tem o direito de ser vulnerável, mas você não é fraco. Você é forte. Você tem controle. Você deve ter. Portanto, assuma esse controle. É seu o espírito de amor. É seu um espírito de poder. É seu um espírito de mente sadia. Abrace o verdadeiro você e assuma o lugar do motorista. Não deixe que suas emoções te dominem mais. É hora de ser uma pessoa melhor. Se alguém estivesse diante de você e dissesse: você está onde está hoje por causa de sua mente e nunca irá além de sua mente, como você se sentiria? Você acreditaria? Você ficaria ofendido? Você vai se sentir julgado? Vou ser muito honesto com você sobre esse assunto hoje, querido amigo. Então você quer ver mudanças em sua vida. O quanto você quer isso? Você me ouviria se eu lhe contasse a verdade sobre como fazer isso acontecer? Se você puder ouvir essas palavras e fazer uso delas, verá a mudança que tanto busca. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sua mentalidade é tudo. Nada em sua vida mudará até que sua mente mude. Todo mundo quer mudança. Todo mundo adora isso. Mas se dissermos a verdade a nós mesmos, muitos de nós renunciamos à bênção de mudanças positivas em nossas vidas por causa de nossa mentalidade e das limitações que ela nos impõe. Por exemplo, alguém pensa: talvez se eu deixar essa cidade, minha vida mude para melhor. Talvez quando eu conseguir um emprego melhor, se eu pudesse ter $1 milhão,
Se eu pudesse mudar meu círculo de amigos. Mas eles estão se concentrando nas coisas erradas. Embora todas essas coisas sejam ótimas e desempenhem um papel no crescimento e avanço, elas não são a raiz da mudança. Qual é a raiz, então? A resposta é mentalidade. O que é mentalidade? Por sua mentalidade, estamos nos referindo à sua percepção. E por percepção, quero dizer a maneira como você vê e interpreta as coisas em sua vida ou ao seu redor. Posso te perguntar uma coisa? Qual é a sua percepção de si mesmo? Como você se vê? Como você vê os outros? Como você vê a vida? Como você vê Deus? Nossas percepções individuais têm a influência mais forte sobre nossos comportamentos, nossas motivações, nossos pensamentos e ações. E tudo isso, por sua vez, afeta o resultado da vida para nós. Experimente tudo o que puder. Mude-se para uma cidade melhor. Mude seu círculo de amigos. Ganhe na loteria $1 milhão se quiser. Se sua mente não for transformada do que é agora, você não verá nenhuma mudança positiva em sua vida. Com o tempo, você pode até piorar. O que Romanos capítulo 12, versículo 2 diz novamente: sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, sua vida assumirá a forma do que é mais dominante em sua mente. Portanto, para ter uma vida transformada, primeiro você deve ter uma mente transformada. Para ter uma vida vencedora, você deve ter primeiro uma mentalidade vitoriosa, meu amigo. É por isso que a maioria das pessoas volta para onde começou, embora tenham se mudado de amigos, mudado de carreira e feito coisas diferentes. A questão não é o que você faz, mas de onde vem, ou seja, quem é você. Lucas capítulo 6, versículo 45 diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Olhe para esta ilustração por um momento. Um copo de refrigerante gelado não vira um copo de água limpa porque eu o mudei da geladeira para a sala. Se eu quiser usar o mesmo copo para desfrutar de uma bebida diferente, primeiro preciso esvaziá-lo do seu conteúdo anterior e depois enchê-lo com o que desejo desfrutar. Você me entende agora? É assim que funciona a mentalidade. Isso mostra o quão importante é a sua mentalidade. Por que você acha que Deus escolheu levar os filhos de Israel do Egito para Israel por uma rota mais longa? Porque ele queria estressá-los? Porque esse era o único jeito? Não, meu amigo. Êxodos capítulo 13, versículo 17 diz: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. A primeira libertação foi física, mas a segunda foi crucial para sustentar a primeira. Foi uma libertação mental, ou então mudariam de ideia e voltariam à escravidão. Na derrota, em vergonha, em cativeiro. Deus queria levá-los por um caminho mais longo para mudar sua mentalidade, porque se ele não mudasse a mentalidade deles, seria mais como pegar um mendigo de rua e colocá-lo em um trono sem nenhuma ideia ou treinamento de como ser um rei. Ele arruinaria o reino. Em etapas consecutivas de sua jornada do Egito à Terra Prometida, nós o vimos lutando para adotar a mentalidade correta. Vimos como eles lutaram com o que Deus disse que eles tinham e com o que já estavam condicionados a acreditar que tinham. Diante do menor desconforto, sua primeira reação foi retornar ao Egito. Ora, porque é isso que eles foram condicionados a chamar de lá, mesmo sabendo que não era. Eles estavam dispostos a continuar sofrendo no Egito, um território familiar, do que enfrentar uma guerra em uma terra onde teriam plena abundância e liberdade. Caro amigo, é tudo uma função da mentalidade. Um homem tímido ainda seria um homem tímido, mesmo se você lhe desse um trono, um reino para governar. Seu status não mudará sua vida, apenas uma mudança de mentalidade. Uma pessoa viciada em dívidas ainda voltará a contrair uma, mesmo que você lhe dê $1 milhão. Uma pessoa que não acredita que pode conseguir nada não fará um movimento, mesmo que esteja cercada por 1 milhão de oportunidades. Um homem é tão poderoso ou tão fraco quanto o que ele percebe em sua mente.
Portanto, a palavra de Deus nos diz o que devemos fazer com nossas mentes: consertar. Mude a programação, altere o idioma, remova as correntes que te limitam, mude o foco. Você não pertence à sua mente, mas ela pertence a você. Faça alguma coisa sobre isso. Não deseje apenas a mudança, crie a mudança e comece a ver a vida através de suas lentes. Onde? Na sua mente. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Você não sabe que, embora Deus tenha dito que planeja lhe dar um futuro e uma esperança, Ele será limitado em sua vida quando sua mentalidade estiver no caminho? Porque você não será capaz de acreditar nele por nada. Você não sabe que, embora haja uma esperança de glória em seu futuro em Cristo, uma mentalidade negativa, derrotada, tímida e fraca limitará o tipo de glória que você experimentará em sua vida? Algumas pessoas são como luzes bruxuleantes quando deveriam ser estrelas brilhantes, porque sua mentalidade. Enquanto você coloca sua mente em pequenas coisas, grandes coisas nunca acontecerão em sua vida. Enquanto você continuar vivendo sob a nuvem da inadequação e indignidade, você nunca se levantará para aproveitar as possibilidades disponíveis em Cristo. Paulo poderia dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece, por causa de uma mentalidade. Não porque ele tivesse literalmente tudo o que queria em sua posse, mas porque ele tinha uma mentalidade vencedora e, portanto, uma atitude vencedora. Por exemplo, nos versículos anteriores ele disse, Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Quando Paulo disse, eu sei como, ele não está falando apenas sobre experiência, mas sobre percepção. Era como dizer, eu quebrei o código. Seja na falta ou na abundância, não serei definido por ninguém. Posso ficar de pé quando preciso. Posso vencer quando preciso. Quer eu tenha ou não, eu sei quem eu sou. Eu dominei isso e nunca mais vou definir como eu sou pelo que passei ou pelo que tenho ou não tenho. Isso, meu amigo, é a linguagem de uma grande mentalidade. Nada em sua vida mudará se você não mudar sua mentalidade. Você tem que se educar sobre o tipo de condicionamento que deseja ter, o tipo de pessoa que você quer ser. Se a realocação fará diferença, dependerá desse fato. Se uma mudança de círculo, uma mudança de carreira e assim por diante fará diferença, depende disso. Com que tipo de educação você deve começar? Comece com o que Deus disse sobre você em sua palavra. A palavra de Deus precede você e tudo o que aconteceu ou acontecerá com você. Você pode desenhar a imagem da pessoa que Deus quer que você perceba nas páginas de sua palavra. Nele você verá como Deus quer que você veja a vida e como Ele quer que você veja as outras pessoas. A palavra de Deus é a primeira e melhor ferramenta para mudar sua percepção. Deus também colocou possibilidades ilimitadas em seu coração. Por exemplo, de onde você acha que vem sua imaginação? Eles são um presente de Deus para você. Essas coisas que você vê em seus sonhos mais loucos são coisas pelas quais você pode aspirar. Sim, muitos deles são loucos e parecem possíveis, mas há um ditado que diz: aponte para a lua para que, se porventura errar, caia entre as estrelas. Quando você busca grandes resultados para si mesmo, você desbloqueia potenciais que nunca soube que existiam. Você se dá a chance de tentar e não há limite para o que você pode ser. Você pode ou não realizar plenamente esses sonhos, mas teria vivido uma vida plena sabendo que se permitia sonhar e perseguir seus sonhos. Uma mentalidade limitada é o que o impede de tentar novamente após seu último fracasso. Uma mentalidade negativa é o que diz que você não foi feito para coisas assim, mesmo que tenha o que é preciso para alcançá-lo. É uma mentalidade negativa que diz que você não pode ser nada, que você perdeu sua chance, que você já desperdiçou sua vida. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que dá uma segunda chance para aqueles que vêm a Ele. Deus é um Deus que fortalece os fracos. Ele é um Deus que dá vista aos cegos.
Não há nada que você precise para alcançar seu potencial máximo que ele não lhe dê. Então, levante a cabeça e diga ao diabo: Satanás, mudei de vida. Não vou mais viver uma vida derrotada e limitada. Cristo me redimiu e me assentou nos lugares celestiais pelos preços de seu precioso sangue. Não fui feito para este nível, mas para mais. Portanto, vou pensar mais, vou buscar mais, vou fazer mais. O maior vive em mim, portanto, sou mais que um vencedor. Se eu cair, vou me levantar novamente. Se eu falhar, levantarei novamente. Eu não vou desistir. Não vou desistir. Não vou desistir. Minha vida não será mais definida pelo que tenho ou não tenho no momento, mas por quem Deus diz que eu sou. Vou perceber a vida como a realeza, uma luz brilhante, mostrando a bondade de Deus onde quer que eu vá, em nome de Jesus e pela graça de Deus. Eu saio da derrota por frouxidão e autopiedade, por culpa e por vergonha. Deus me pegou e a partir de hoje vou cada vez mais alto. Minha vida está mudando para melhor porque começo a mirar mais alto. Todas as coisas são possíveis para mim. Você sabia que o Filho de Deus tem a maior vantagem do mundo ao lado de Deus? Quero dizer, há um ditado que diz assim: com Deus é a maioria. Não sei quem disse isso, mas é a mais pura verdade. Isso se alinha com tudo o que as Escrituras dizem sobre Deus trabalhando junto com um indivíduo e colocando as coisas em ordem em sua vida. Por exemplo, Deus, ao falar com Josué, após sua nomeação como novo líder de Israel, disse a ele em Josué capítulo 1, versículo 5: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Tome nota destas palavras muito poderosas aqui. Quem pode dizer a alguém tais palavras? Até o homem mais forte do mundo é derrotado por alguém mais forte que ele depois de um tempo. O corredor mais rápido pode manter o título por um tempo, mas logo alguém tomará o seu lugar. Agora, essas pessoas não perdem esses títulos porque ficam mais lentas, mas sim porque outra pessoa aparece e supera seu recorde. Outra pessoa treina para se tornar mais rápida ou mais forte e, eventualmente, tira o título delas. Meu ponto aqui é o seguinte: há apenas uma pessoa que pode falar isso e permanecer. É aquela com um histórico de consistência em força, glória, domínio e poder. Desde o início dos tempos até agora, e mesmo depois, Deus continuará sendo Deus. Ele permanecerá todo-poderoso. Ele permanecerá Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele nunca desaparecerá com o tempo. Nunca vai envelhecer, enfraquecer-se, ou mesmo morrer, sendo substituído por outra pessoa. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus é o único que pode fazer exatamente o que diz e nada pode impedir. Deus é tão capaz de fazer o que diz que ele não tem motivos para mentir sobre nada. O que quer que ele prometa, ele pode cumprir. Você não precisa se preocupar com nada quando Deus lhe faz uma promessa. Não precisa. Quando ele estabelece uma ordem, nenhuma força humana pode mudá-la. Números capítulo 23, versículos 19 e 20. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Está vendo? Ninguém pode mudar isso. Absolutamente ninguém, meu amigo. Então, mesmo que Deus te prometa o impossível, algo que não existe na história, que nunca foi feito e nunca se ouviu, saiba que você está prestes a ser o primeiro. Por quê? Porque se Deus decreta ou promete algo, mesmo que não exista antes,
suas palavras trazem isso à vida imediatamente. Ele falou e ossos secos ganharam vida e receberam carne sobre eles. Ele falou e um marido velho com sua velha e estéril esposa receberam a capacidade de gerar um filho. Se Abraão e Sara foram coincidências, que tal Zacarias e sua esposa Isabel? Ele falou a uma virgem e ela recebeu a capacidade de conceber um filho sem precisar ter relações sexuais com um homem. Caro amigo, tendo ouvido isso, quem você prefere ter ao seu lado? De quem você prefere depender? De Deus ou do homem? O salmista, falando sobre a grandeza e vantagem da presença de Deus com o seu povo, disse em Salmos 114, versículos 1 ao 8: Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Você ainda não consegue enxergar a grandeza de Deus? Talvez você tenha tido repetidas decepções e muitas pessoas tenham quebrado sua confiança. E agora você sente que confiar em Deus com suas lutas, medos e ansiedades é uma perda de tempo, embora seja bastante compreensível se sentir relutante e confiar novamente. Mas lembre-se disso: Deus não é um ser humano. As coisas que limitam as pessoas não limitam a Ele. Ele não é limitado pelo espaço ou pelo tempo. Mesmo a falta de recursos não pode parar Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você lembra de como ele criou os céus e a terra? Deus literalmente chamou tudo à existência do nada, usando apenas palavras. E esse mesmo Deus tem tudo para consertar o que precisa ser consertado em sua vida. Sim, você ouviu direito. Esses problemas que te dão noites sem dormir, essas preocupações, ansiedades e medos, elas não são irreparáveis. Você pode confiar a Deus os seus medos, meu amigo. Você pode confiar a Ele suas ansiedades. Você pode confiar a Ele suas preocupações. Qualquer que seja a necessidade em sua vida agora, Deus está te pedindo uma coisa: entregue tudo a Ele. O apóstolo Pedro usa as palavras, lançando toda a vossa ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Porque Ele ama você, meu amigo. Reflita sobre isso por um momento. Porque Ele cuida de mim, Deus cuida de mim. Não é de se admirar que Ele esteja interessado em me ajudar. Não é de admirar que Ele ainda não tenha permitido que minha situação me destruísse. Ele se importa comigo. O mundo e as pessoas podem não se importar comigo, mas Deus se importa. Reflita um pouco sobre isso. Então, o fato de Deus pedir para você lançar suas preocupações sobre Ele, não é porque Ele quer tirar vantagem. As pessoas podem fazer isso para os seus próprios ganhos egoístas, pois precisam de você. Porém, a verdade é que você precisa de Deus mais do que Ele precisa de você. Ele é Deus por si mesmo, mas nós não somos nada sem Ele. Um dos maiores desafios dos crentes hoje em dia é o problema da fé. Eles tiveram conhecimento e ouviram diversos testemunhos da fidelidade de Deus para com aqueles que o convidam para cuidar de suas situações. Às vezes muitos de nós até pregamos e encorajamos os outros com isso, mas quando chega a nossa vez, relutamos para deixar Deus agir. Preferimos confiar em alguém que, com base em nossa avaliação, tenha o que é necessário para nos ajudar. Talvez um bom salário, um coração atencioso, um cargo influente, ou posição política e assim por diante. Às vezes esquecemos que estamos falando de humanos,
Eles podem ir à falência, podem perder o emprego ou o cargo, podem adoecer ou morrer, podem até voltar atrás em sua palavra e optar por não cumpri-la por um motivo ou outro. Eles podem escolher fazer isso por outra pessoa, oferecendo a eles algo que você não está oferecendo. Há uma lista de razões, mas não com Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus está deliberadamente interessado em pessoas com fardos de medo, ansiedade e preocupações, para que Ele possa dar alívio. Deus não quer que você ande com pesos desnecessários. Ouça, não há prêmio ou recompensa para a pessoa mais medrosa, preocupada ou ansiosa. Em nenhum lugar do mundo ou no céu, alguém é elogiado por seus medos ou preocupações. Pelo contrário, as Escrituras registram que Deus constantemente diz: não temas, por até 365 vezes. Ou seja, durante os 365 dias de cada ano, não deixe o medo entrar. Ora, o medo é um fardo. O medo é um assassino. Seus medos limitam você. A preocupação e a ansiedade te matam pouco a pouco, até que você se torne uma sombra de si mesmo. Essas coisas nunca te capacitam para ter o sucesso ou te motivam a agir. Em vez disso, elas te mantêm improdutivo. Portanto, você deve saber que nada disso vem de Deus, mas sim do diabo. Por exemplo, você acha que Deus te dará um destino e depois colocará medo em seu coração quanto ao cumprimento dele? Você acha que Deus lhe dará filhos para que você comece a se preocupar com eles? Você crê que Deus permitirá que você consiga aquela entrevista para depois te impedir de conseguir um emprego ou o contrato por causa de uma ansiedade? A resposta é não. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta tristeza, em Provérbios capítulo 10, versículo 22. Jesus, falando sobre a questão dos medos, preocupações e ansiedade, disse em Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Qual é a maior vantagem dos que creem? Eles têm Deus. Porém, essa vantagem não vale nada se tudo que a pessoa faz é se agarrar aos seus medos e ansiedades sem confiar isso a Deus. Hoje eu quero te encorajar a abandonar esses medos. Lance eles aos pés do seu Pai Celestial, que se preocupa com você. Você não precisa se preocupar como isso vai acontecer. Tudo o que você precisa fazer é confiar nele o suficiente. Repare como você coloca suas roupas na máquina de lavar para centrifugar. Você não se preocupa com a forma
como o processo de limpeza ocorre. Você não fica ansioso sobre a capacidade da máquina. Em vez disso, você vai fazer outras coisas, e quando chega a hora, vai buscar as roupas sem pensar duas vezes. Se podemos confiar em máquinas comuns, feitas por pessoas capazes de falhar, por que não podemos confiar em Deus, que não pode falhar? Seja encorajado hoje, meu amigo. Você tem uma vantagem. Com Deus ao seu lado, você tem um lugar seguro de refúgio e paz, onde você pode ir e deixar seus problemas e receber a paz e a alegria de Deus em seu coração. Não guarde seus medos por mais um dia. Deixe Deus tomar conta disso hoje, enquanto você fala com Ele em oração. Deus te abençoe. Atualmente você está com medo de andar sozinho? Preste total atenção a esta voz de Deus vindo a você neste momento, sussurrando em seus ouvidos. Não tenha medo de andar sozinho, pois você não está sozinho. Acredite em mim, pode parecer que você é o único ali fazendo tudo sozinho, mas não é. Se Deus abrir seus olhos, como fez com o servo de Eliseu no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, você verá que aqueles que estão com você, apoiando você, defendendo você, lutando por você, falando por você, orando e caminhando com você, são mais do que aqueles que estão contra você. Você deve começar a se ver através do espelho desta realidade e agir da mesma maneira. Independentemente do que você esteja passando, levante-se para esta verdade e faça sua fé funcionar. Comece a mudar seu pensamento, palavra e ação. Não deixe o diabo intimidá-lo, porque é isso que ele quer fazer com você. Ele sabe que você está ocupando um lugar glorioso e invejável em Cristo Jesus. Ele sabe que você é a menina dos seus olhos. Ele sabe que aquele que está vigiando não dorme nem cochila. Então ele está procurando uma maneira de fazer você se sentir isolado, rejeitado, negligenciado e mantê-lo fora de equilíbrio. Ele não quer que você veja Deus da maneira que ele quer que você o veja. Da mesma forma, ele não quer que você se veja como Deus o vê. Ele está tentando tudo isso para poder privá-lo de seu domínio e autoridade. Mas ele falhou em relação à sua vida pelo sangue do Cordeiro. Ele não tem esperança sobre o seu assunto. Ele nunca pode ter sucesso sobre você. É por isso que esta palavra é uma garantia de que Deus está ao seu lado. Não tema. Seu Salvador e aquele que o ama está muito próximo. Você precisa começar a ver com os olhos da sua fé. É a sua fé que vai te capacitar a ver as coisas como Deus as está vendo. Como cristãos, não esperamos por evidências antes de crer. Não vemos antes de dizer, dizemos e vemos. Não recebemos antes de crer, cremos e recebemos. Andamos por fé, não por vista. É preciso fé para ver que você e Deus são a maioria, quando os outros o rejeitam porque você decidiu ser diferente deles. Se você não consegue ver da perspectiva de Deus, a situação pode sobrecarregá-lo. Por quê? Porque Satanás lhe dará muitas razões para não acreditar e se apegar a Deus. Ele lhe mostrará coisas práticas que podem convencê-lo a abrir mão de sua fé. Mas você deve se manter firme com base na revelação de sua palavra de que nada fará você ceder, desistir e se curvar. Você deve constantemente saber, estar consciente e declarar sua posição. Isso permitirá que você seja forte e nunca ceda a nenhuma pressão do diabo e de seus agentes. Deixe-o saber por sua ação de fé que você sabe onde pertence e nunca negará sua verdadeira identidade, mesmo diante de provações e perseguições. Não fique triste por ser rejeitado, negligenciado ou perseguido pelo mundo. Em vez disso, regozije-se. Isso mostra que você não pertence a eles. Você sabe que não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo.
Quando você se posiciona para ser um amigo de Deus neste mundo que está em inimizade com Deus, você será odiado. Mas quando odiado, você não deve ter medo de estar sozinho. Você pode não ver Deus fisicamente, mas Ele estar ciente de sua decisão de não comprometer sua crença e defender seu curso na terra. Aqueles que decidiram representar Deus ali não receberam a aprovação do mundo. Eles foram isolados e rejeitados. Eles os viam como estranhos, e claro, eles eram. Eles viviam entre eles, mas não faziam parte deles. Uma coisa única sobre esses gigantes da fé é que eles deixaram a alegria de onde pertenciam inundar seus corações. Eles nunca foram abalados e nem movidos. A alegria do Senhor foi sua força diante da provação. Eles sabiam o valor de sua provação, então perseveraram e finalmente prevaleceram. Mais tarde, suas vidas apontaram para o único e verdadeiro Deus. Eles não tinham medo de andar sozinhos quando os outros pareciam ter se afastado deles. Não foi fácil para eles. Satanás resistiu a eles, mas eles persistiram e sua persistência quebrou a resistência. Deixe de lado o medo. Não tenha medo de dizer não onde necessário. O medo de que as pessoas vão dizer como vou sobreviver não vai me levar como um antagonista fez muitos se curvarem. Eles tomaram decisões que violaram sua consciência para agradar seus semelhantes. Eles sabiam que era errado e contra sua convicção, mas foram em frente. Amado, Deus está exortando você a não ter medo. Deixe de lado o medo e mantenha sua fé. Olhe para Daniel. Ele manteve o propósito em seu coração de ficar sozinho na decisão de não orar ao Deus de alguém. Ele não teve medo. O que foi avisado para não fazer novamente, ele foi e fez, mas para o seu Deus. Ele foi denunciado e preso, mas Deus apareceu para ele na cova dos leões em que foi jogado. Deus fechou a boca dos leões para que não pudessem feri-lo, e isso anunciou o nome do Senhor que ele servia em toda a terra. Deus quer usar você em sua geração para proclamar o nome dele também. Mas você está pronto para pagar o preço de andar sozinho? Isso é o que vai fazer você se destacar. Separe-se deles. Você precisa se distinguir dos outros como o cidadão celestial que você é. É uma abominação quando as pessoas olham em volta e não conseguem ver uma assinatura celestial em você. A natureza e o caráter de onde você pertence devem refletir em sua vida e os outros devem vê-lo. Você é chamado a ser diferente e não a se conformar. Você é chamado para definir o padrão e mostrar ao mundo como fazê-lo. Você é a luz do mundo. Uma cidade tão visível de um ponto de vista que não pode ser escondida. Diferencie-se e seja uma luz na escuridão do mundo. Ser diferente é muito importante, é por isso que você não pode se dar ao luxo de não ser. Mostre o caminho e deixe os outros seguirem. Este é o seu destino como filho de Deus. Deus está dizendo a você: não se misture com o mundo, fique por mim e meu reino, mesmo que precise ficar sozinho, pois você não está sozinho. Segure-se em sua promessa, nunca duvide. Ele nunca falhará. Servimos a um Deus que é fiel demais para falhar. Se você pudesse apegar a Ele firme e genuinamente, Ele nunca falhará com você. De acordo com Salmos 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Vemos que Deus está perto de nós mais do que podemos imaginar. Deus é real. Não duvide dele. Você vai se surpreender. Evite ser uma pessoa de dois pensamentos. Uma pessoa de dois pensamentos é alguém que oscila entre duas alternativas. Ele ou ela acredita em Deus, mas está pronto para desistir quando confrontado. Ele ou ela diz: estou ciente de que Deus o fará, mas se não o fizer, tenho outras opções. Uma pessoa assim, eventualmente, não recebe nada de Deus. Por favor, renove sua mente com sua palavra. Não seja um duvidoso. A razão pela qual Satanás está tentando colocar essa coisa em particular é que ele quer que você experimente sua segunda opção,
e fazer isso faz com que você duvide de sua promessa. Deus se alegra com os filhos que creem e confiam nele. Ame-se com suas palavras. A arma da palavra é uma arma poderosa. Estude e medite constantemente na palavra de Deus. A palavra de Deus fortalece a sua fé. Isso torna forte diante do confronto e do desafio. É a revelação de sua palavra que ajudará em sua convicção. A palavra de Deus torna você estável e durável porque é durável e estável. Não muda, é a palavra eterna da aliança. A Escritura não pode ser quebrada. Então, quando você construir sua fé nela, ela nunca será quebrada. Quando surgem desafios, é a palavra de sua promessa que o manterá em movimento, sem se cansar. O que quer que a palavra de Deus resolva para você está estabelecido no céu. E quando está estabelecido no céu, quem pode desestabilizá-la na terra? Ninguém, nem o diabo. Atreva-se a orar. A oração gera ousadia. Você precisa de ousadia para se manter firme. É o Espírito Santo que dá ousadia e isso vem no lugar da oração. Um exemplo disso é o que aconteceu com os apóstolos no livro de Atos 4, capítulo 13, versículo 31. Antes eram tímidos, não podiam declarar sua posição em relação a Jesus Cristo, seu mestre, até que orassem e o Espírito Santo viesse sobre eles. Foi uma liberação repentina de fogo que eles precisavam em seu tempo de caminhar sozinhos. Se não tivessem orado, eles poderiam ter acabado como os outros e simplesmente passado sem relevância. Não comprometa o altar da sua oração por nada. Você precisa de fogo para caminhar sem medo e intimidação. O altar é o lugar do fogo. Levante-se e queime seu incenso como sacerdócio real no altar da oração. Seja puro. O chamado para ser diferente é um chamado para ser puro. A pureza é uma possibilidade para todo cristão. Abrace-o. É um emblema em você que você é um cidadão do céu. Deus quer que sejamos limpos e puros. Todos nós devemos viver nossas vidas para agradar a Deus, cumprir seu plano e propósito para nós. Como dito anteriormente, Deus precisa que comuniquemos os padrões, costumes, cultura e normas do reino. Somos seus representantes na terra e precisamos representá-lo bem em todos os âmbitos. Não se esqueça que enquanto você está tentando manter sua postura do reino, você pode precisar caminhar sozinho. Mas lembre-se de que você não está sozinho. Mais são os que estão a seu favor do que os que estão contra você. Satanás fará todo o possível para intimidá-lo, para que você se curve. Mas enquanto você se mantém firme em sua palavra, ele falhará. Viva sua vida para agradar a Deus que o criou. Você não foi criado para agradar o homem. Se a sua decisão de fazer a coisa certa causar uma separação entre você e o seu amigo favorito, é sábio deixá-lo ir. Não queira agradar os homens, queira agradar a Deus. Estamos na terra para louvar seu santo nome. Deixe sua vida abençoar seu santo nome. Nunca permita que a opinião humana o coloque contra seu Criador. Deus tem a palavra final. Em tudo que você passa ou enfrenta, você e Deus estão juntos. Ele nunca deixará você e nem o abandonará. Você não perderá Deus e seu destino, em nome de Jesus. Permaneça na fé.